Você tem acompanhado as notícias? Queimadas, destruição e terremotos estão acontecendo em diferentes partes do mundo. E diante de tudo isso, surge uma pergunta: o que a Bíblia diz, né? Jesus declarou em Mateus 24, versículo 7, haverá terremotos em vários lugares, mas ele também disse: não vos assustei. Esses acontecimentos não devem nos levar ao medo, mas à vigilância. A Bíblia nos convida a olhar para Cristo porque nossa esperança não está nas notícias, mas na promessa de que Jesus em breve voltará. Agora eu gostaria que você ficasse até o final do vídeo e vamos acompanhar esta pequena mensagem com o pastor Luiz Gonçalves, tá bom? Não sai do vídeo, fica até o final e se o assunto já te interessou, já curte logo para que o YouTube possa levar essa mensagem de esperança para mais pessoas. Vamos juntos aqui. Se não curtiu, curta aí o vídeo, tá bom? Vamos acompanhar juntos aqui. Olha só. Parou para pensar o que está acontecendo com o nosso mundo? De um lado, estamos vendo guerras. De outro lado, rumores de guerras. Olhamos para um aspecto desse planeta e percebemos conflitos ideológicos e também conflitos tecnológicos. Estamos vivendo dias bastante tensos e bastante preocupantes. Temos problemas na política, temos problemas também de ordem moral, temos crises na família e temos também movimentos que se levantam para defender sua bandeira, defender sua causa. Olhamos para os hospitais, estão lotados. Olhamos para as clínicas, estão lotadas. As pessoas estão doentes, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A crise está instalada em praticamente todas as áreas. Mas a pergunta é: há esperança? Há saída? O que diz a palavra de Deus? Muito bem, não sai do vídeo, fica até o final, tá bom? E eu quero já trazer você para esta outra mensagem aqui que é importante. Olha só. Muito bem, olha só, o mundo está tremendo. Você sabe disso, né? O mundo está tremendo e isso não é novidade, porque o próprio Jesus, ele nos advertiu em relação a esses acontecimentos. Que possamos orar pelas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, porque eles sofrem e nós sofremos juntos também, porque são pessoas, são vidas, né? A qual Jesus também morreu por cada uma delas. E já quero convidá-lo a mais uma vez curtir o vídeo. Curte o vídeo, tá bom? Para que o YouTube recomende esta mensagem para mais pessoas. E confere se já é inscrito. Olha só, olha só. O mundo está tremendo. As nações estão em tensão. A terra se move sobre nossos pés. Mas a pergunta mais importante é: quando será o fim? Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou quando será o fim? A pergunta agora é: estou preparado para encontrar Jesus? Você aí, está se preparando para o breve retorno de Jesus? Comenta aqui: eu estou me preparando para a breve volta de Jesus. Comenta aí: eu estou me preparando para a breve volta de Jesus. Muito bem, louvado seja Deus. Olha só, agora vamos para o próximo slide que diz assim, ó. Dize-nos, né? Eu até gravei um vídeo aqui recentemente falando do mesmo assunto e usando o mesmo texto aqui também. Então, o texto é: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Uma pergunta que foi feita por algum dos discípulos, após eles apresentarem um templo para Jesus. E Jesus disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele ficou com aquilo na cabeça. Oxê, o que Jesus quis dizer, né? Ele já tinha mais ou menos noção do que seria. É tanto que, para tirar as conclusões, ele fez essa pergunta: quando sucederão estas coisas, né? E Jesus foi bem objetivo, de forma indireta, aparentemente no início, né? Ele usa a seguinte alerta: cuidado para que ninguém vos engane. Foi o primeiro alerta que Jesus deu para cada um dos discípulos e ele dá para cada um de nós também. Então, os discípulos não receberam uma data, receberam uma sequência de sinais e um chamado urgente à vigilância. Jesus fez aos seus discípulos, Jesus não deu uma data, mas deu uma advertência, né? Sinais para que eles pudessem estar em vigilância. E aqui nós temos, por exemplo, o primeiro alerta de Jesus foi: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então nós temos aqui como base a palavra do nosso bom Deus. A profecia
a lente da observação, né? O contexto, análise cuidadosa, né? Muitos não têm cuidado ao compartilhar textos proféticos, eles começam a alarmar, eles começam a tentar adivinhar, eles dizem ter sonhos, visões, que Jesus vai voltar, e que esse terremoto foi uma visão que Deus deu para aquelas pessoas, ou seja, são vários adivinhos, e a Bíblia condena esse ato, essa prática. Jesus apenas deixou algumas sinais para que eu e você pudéssemos estar atentos. E aqui nós temos a realidade, os fatos como são, né? E a vigilância e o resultado espiritual. Olha só que interessante esse texto aqui, amigos. Antes de falar sobre terremotos, guerras ou fome, Jesus falou sobre a mente. A minha mente, a sua mente. Não devemos interpretar cada notícia como cumprimento automático de uma profecia, né? Então, diante dos grandes acontecimentos que estão de forma intensa hoje, nós vamos passar para o próximo slide. Você vai, depois desse que eu vou passar agora, o outro, você vai ter uma noção aonde nós estamos, tá bom? Então, olha só que interessante aqui. Depois desse, segura aí. Então, nós temos aqui, ó, nação contra nação, reino contra reino. Temos aqui o Oriente Médio, né? Tensões entre os Estados Unidos e Irã, afetando o transporte pelo Estreito de Osmo. Acredito que você está acompanhando os noticiários aí. E outra aqui, por exemplo, na Coreia do Sul, né? E aqui nós temos um texto da Bíblia que diz assim, ó, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, mas não vos assustei, porque é mister, né? Que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Você deve estar se perguntando, Cleito, será que o mundo tem que acabar primeiro para poder Jesus voltar? Não. O mundo não vai acabar. Com a volta de Cristo, o mundo será restaurado, será purificado. E há uma filosofia, uma teoria, uma mensagem a ser pregada, e o mundo vai explodir, né? Se não cuidar da natureza, a raça humana vai sumir, nada disso. Imagine, Jesus iria voltar para quem? Não é verdade? Para quem Jesus iria voltar? Então nós temos uma promessa. Então nós temos que agarrar essa promessa. Não ficar se apegando ao que está acontecendo, mas que o que está acontecendo sirva de vigilância para que eu e você possamos estar nos preparando. Agora acompanha esse gráfico aqui. Em outro vídeo eu também compartilhei um gráfico semelhante. Na verdade, depois desse tem um mais interessante ainda. Nós temos aqui, ó, terremotos em vários lugares, né? A Bíblia já fala sobre esse assunto. Agora, recentemente, no dia 10, aconteceu na Colômbia um terremoto de 7,4, na Indonésia 7,7 e na Espanha, né, a magnitude de 5,0, né? E vamos passar para o próximo gráfico, que é bem interessante. Pronto, é esse gráfico aqui que eu quero apresentar para você neste exato momento. E se já quer tirar algum print aí, fique à vontade para tirar esse print, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Você pode até deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ver se eu consigo, rapidinho. Muito bem, estamos de volta aqui, porque eu tive que reconfigurar aqui a tela para que o slide ele possa sair normalmente. Agora vamos lá, vamos dar sequência aqui aonde nós estávamos, aonde nós paramos. Então veja que nós temos aqui a curva da intensificação. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ó, sempre aconteceu terremoto, guerra, fome, né? Doenças, tudo isso aconteceu, mas de fato isso aconteceu, inclusive alguns anos depois de Cristo. Só que aqui nós estamos, esses acontecimentos que você ouviu falar, né? Isso aí já aconteceu. Ok, as dores de parto, isso é chamado como as dores de parto. Aonde foi na história que você já viu um terremoto atrás do outro? Você já viu na história aí um terremoto atrás do outro? Você já viu uma pandemia, como aconteceu agora de forma mundial em 2019, se não me engano, 2020 ou 2019? Você já viu? Não.
Então as coisas, elas estão se intensificando. E aqui Jesus disse assim: ó, quando vocês verem acontecer isso, não fiquem preocupados, ergueiem a vossa cabeça, olhem para o alto. Foi o que Jesus disse. Claro que nós temos que orar também por aqueles que estão sofrendo esses desastres, né, que está acontecendo. Mas, diante do que está acontecendo, o mundo parece que vai estar em colapso, né, parece que vai explodir, vai pipocar tudo. Mas, diante do que está acontecendo, Jesus disse assim: ó, sabeis que eu estou às portas. Amigo, nós estamos aqui, as dores de parto, é aquele velho ditado que você ouvia, né? Ah, isso aí já acontecia, as dores de parto. Agora, o padrão aumenta em frequência, aumenta a intensidade, aponta para um evento maior que ainda virá, que é o retorno de Jesus. Os sinais não são o fim em si mesmo, são as contrações que precedem a chegada do reino. Amém por isso? Então, em pouco tempo nós veremos Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. Coloca aqui, amém. Deus seja louvado. Agora vamos para o próximo slide e eu já quero aqui finalizar esse momento. Vamos lá, acompanha comigo aqui e olha só o que é que diz aqui. Ó. Ellen White escreveu: chegou agora o tempo em que, no momento, podemos estar em terra sólida e no outro momento pode ela estar fugindo debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Olha aí, Ellen White escreveu testemunho para ministro, né, e obreiros evangélicos. E aqui, deixa eu ir para o slide final, para o penúltimo slide, para a gente. O penúltimo, tá bom? Eu já passo o último slide. Olha só, a volta será real e visível, né? Então, diante do que está acontecendo, né? A última profecia ia ser pregada, eu poderia dizer a penúltima, porque a última é a volta de Jesus. É a pregação do evangelho. E o evangelho está sendo pregado a cada nação, tribo, língua e povo. E nós temos aqui, ó, então a última profecia é essa daqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus virá com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus, conforme Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 7 também. Então veja, amigos, não haverá arrebatamento secreto, a volta de Jesus será visível. Você pode conferir o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Então a volta de Jesus será real, visível e gloriosa. Todos os anjos virão com Jesus. Você está aguardando esse momento da volta de Jesus? Sim ou não? Está aguardando? Amém. Louvado seja Deus. E agora o último slide. Veja que o próximo grande acontecimento. O mundo pode continuar tremendo. As nações podem continuar em conflito. As manchetes de amanhã podem anunciar uma nova crise. Mas uma coisa não mudará: a promessa de Jesus. Ei, não olhe apenas para os sinais, olhe para o Salvador, olhe para o Salvador. Entregue sua vida a Cristo hoje. Compartilhe o Evangelho com urgência. Agora chegou a hora de você proclamar o Evangelho. E se eu estou falando para alguém que por algum momento ou por algum motivo, algo, não sei, se afastou da igreja, se afastou de Cristo, esse é o grande momento de você retornar para os braços do Pai. Ainda há esperança para você. Eu já quero convidá-lo a voltar para Cristo. E não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa ser, ou não precisa ter uma religião para entender que algo estranho está acontecendo no mundo. Você sabe disso perfeitamente. Algo estranho está acontecendo no mundo. Agora, finalizando, a pergunta não é se ele voltará. A pergunta é: você estará preparado para encontrá-lo? Você está preparado? Sim ou não? Comenta aí, sim. Estou aqui, ó, na luta, na batalha. Não, ainda não. Ou se você precisa voltar, comenta aqui. E em breve.
nós iremos estar juntos nas mansões celestiais. E olha só, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Salvador. Amém? Deus seja louvado. Não esquece de compartilhar esse momento, este vídeo, para mais pessoas. Eu tenho certeza que fazendo isso, pessoas serão abençoadas em nome do Senhor Jesus. Já curtiu o vídeo? Ainda não? Curte aí. Já se inscreveu? Ainda não? Se inscreve. E muito obrigado por você ter curtido o vídeo e ter acompanhado o canal aqui por muito tempo. Que Deus ele te abençoe.